Shalom, shalom. Estamos aqui para tratar de mais uma mulher, de mais uma heroína bíblica, na narrativa bíblica, mulheres de grandes decisões, em homenagem às nossas mulheres deste país, do Brasil e do mundo, neste mês de março, o mês que celebra, né, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Então, durante todo o mês de março, nós estamos aqui apresentando temas referentes a grandes mulheres, com foco nas decisões surpreendentes e notáveis que essas mulheres tiveram em seus períodos, que mudaram a história da sua vida, da sua família e da nação de Israel. Muito bem, aqui nós temos também uma grande heroína que eu gosto muito, cujo nome é Hadassah, no original hebraico, mas ela recebeu o nome de Esther, certo? O livro, toda a narrativa dela está no livro de Esther, na Bíblia, e nós vamos aqui tocar em alguns pontos. Não vou tocar em pontos que, inclusive, eu já tratei aqui no nosso canal. Tenho ali 3 vídeos onde eu trato da mente visionária. Ali eu trato do contexto histórico de Esther, a sua descendência, de que tribo, com detalhes, tá? Tem ali, se você quiser depois assistir a minha aula, ali está toda a situação dos amalequitas, não é? Contra quem era Ramã, uma aula muito maravilhosa que já tem aí no canal. Também existe um lado muito profético no livro de Esther, que não é o ponto que eu vou tratar hoje, sobre o ministério profético, que pauta aqui quando ela se encontra com o rei Assuero e ele estende o cetro para ela. Também é uma aula para um outro momento, eu já até ministrei essa aula, tá? Em outros eventos, mas aqui eu quero tratar de outros pontos, certo? Que dizem respeito ao nosso objetivo, que é a tomada de decisão surpreendente e notável em tempos de dificuldade, em tempos de aperto, em tempos de pressão, ok? E nós temos na Bíblia grandes mulheres que fizeram isso, certo? Então, Hadassah, quais são os 3 pontos que eu escolhi aqui para tratar de Esther? Será tratado aqui no primeiro ponto, certo? Em ambientes hostis e idólatras, precisamos da unção de Deus e dos conselhos dos sábios para nos mover com sabedoria contra os opositores. Ponto 2. O autodomínio e disciplina para manter o foco e não revelar instruções que Deus deu antes da hora e nem para pessoas erradas. Ponto 3. A coragem para se revelar e enfrentar a oposição quando Deus libera o sinal verde. Dentro desses 3 itens, eu vou aqui destrinchar todo um contexto, toda uma situação, tá? E depois nós vamos ver aqui o que nós podemos trazer para as nossas vidas em Esther e no foco de hoje, que é tomada de decisão. Ok. Bom, num breve contexto histórico, você vai encontrar aqui no capítulo 1, primeiro a narrativa sobre o rei Assuero, o que aconteceu no seu palácio. Logo no capítulo 1, já vem dizendo aqui, ó, e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Um rei poderosíssimo, um imperador, certo? E ali trata, então, do banquete que ele deu durante meses e meses, né? E no final, depois de muito alcoolismo, de muita idolatria, não é? De muita orgia, ele pede, então, que se apresente aí a rainha Vasti, e ela se recusa, e muitas pessoas já trataram Vasti como uma mulher rebelde, insubmissa, desobediente. Não foi nada disso, porque, na verdade, ele chama Vasti para que ela se mostrasse para os reis e os convidados, porque ela era uma mulher belíssima, e ele queria expor o físico dela, expor a beleza dela, que ela desfilasse para aqueles homens como se ela fosse um troféu, e ela, então, se recusa a fazer isso, tá? Ela lutou aí contra um profundo machismo no período, né? Histórico, e isso lhe custou a perda da sua posição como rainha. Ela nunca foi expulsa, na verdade, do palácio, nunca foi assassinada, nada disso. Ela perde o quê? Ela vai para o harém do rei e ela perde a posição de como primeira esposa, de como a rainha que se assentava ao lado do rei. Então, o cargo fica vago e depois os conselheiros do rei, então, o aconselham a abrir aí uma
um concurso, né, de virgens e que fossem belíssimas, as mulheres mais belas aí que pudessem ser encontradas no seu império e que elas fossem preparadas e para que elas assumissem então o lugar de Vasti. Neste contexto, tá? Mordecai, e aqui na Bíblia você também vai encontrar o nome dele como Mardoqueu, mas eu prefiro Mordecai, é o nome original dele, certo? Ele era primo de Esther, está aqui no capítulo 2, no verso 5, nós vamos tratar disso. Ele era primo de Esther, certo? Os pais dela haviam morrido e ele criou Esther, certo? E eles estavam cativos quando o rei da Babilônia, quando Nabucodonosor leva os cativos de Judá, não é? Como escravos da grande Babilônia, ele então é levado, certo? Então ele estava habitando ali, só que ele estava na cidadela de Suzã, onde o imperador Assuero estava, certo? Então ele estava ali, não é? Na cidadela de Suzã, ok? E ele então orienta Esther a se candidatar, porque ele sabia que seria uma estratégia política para proteger futuramente o povo judeu, porque ele era um homem que a Bíblia diz que ele ficava ali nas portas do palácio, provavelmente desenvolvendo ali alguma função, e ele tinha acesso a informações privilegiadas, certo? Então ele aproveita esta oportunidade, este homem sábio, não é? Ele aproveita e ele orienta. E ela então se candidata e ela vai e ela fica ali por 6 meses, né? Porque o período da preparação de uma mulher, das mulheres do harém, eram de 12 meses. E essa preparação era dividida em 2 semestres, né? Os primeiros 6 meses, elas eram banhadas com óleo de mirra, eram perfumadas, eram tratadas a pele, o cabelo, o corpo, o físico, a alimentação. Depois, no segundo momento, elas eram ensinadas, né, sobre a posição na corte, como se procederia uma rainha, e tudo isso. Então, era quase assim, 1 ano, 12 meses de preparação, certo? E ela passou por toda essa preparação, sim. Mas o que acontece? Quando ela vai, então, para este preparo, ela cai aqui no favor do eunuco, do camareiro do rei, que era o líder, que era o chefe do harém do rei, ele era o guarda das mulheres do rei. Ninguém poderia chegar ali no pátio, né, na divisão onde ficavam as mulheres do rei, certo? Então, nós temos aqui no verso 2, no capítulo 2, verso 5, que fala assim, olha que lindo. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, então ele estava ali, tá? Na fortaleza, no castelo, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, e Jair, filho de Simei, e Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então aqui já está a prova de que tribo Esther e o seu tio e o seu primo Mordecai eram. Eles eram da tribo de Benjamim. Quem é uma figura muito conhecida do Novo Testamento que era da tribo de Benjamim? O apóstolo Paulo, não é verdade? Muito bem, ele fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com o rei Jeconias de Judá para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença. Então, o pai de Esther era tio dele, certo? Provavelmente irmão do pai de Mardoqueu. Porque não tinha pai nem mãe, e era muito bela de presença. Então, era uma mulher que tinha um destaque na sua postura comportamental, física, em elegância e tudo mais. E também extremamente formosa, ok? E Mordecai, então, a tomara por sua filha. Então, está aqui, provado. Muito bem. Ora, quando ela começa a se preparar, que ela vai, então, para o harém, está escrito aqui no verso 2 e 12, capítulo 2, verso 12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, não é? Porque se cumprir então o período da sua purificação com óleo e mirra, e com especiarias, e com as coisas que diziam respeito à purificação das mulheres, que aqui com certeza tinha a ver também com os seus ciclos menstruais, tá?
Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, e quando chegava a vez dessa moça se encontrar com o rei, esta moça, esta virgem, ela poderia levar o que ela quisesse dali do harém. A roupa que ela quisesse, as joias, as especiarias, tudo que ela quisesse se autopresentear, ela poderia pegar e levar com ela. Essa moça entrava na parte da tarde, nos aposentos do rei, saía pela manhã e depois ela ficava numa segunda casa, certo? Que era a casa das mulheres que já haviam se deitado com o rei. Então veja que tinha duas divisões ali, das virgens e depois as não virgens, não é? Que já eram esposas dele. Quando chega a vez de Esther, ela não quer levar nada. Ela falou assim: eu não quero levar nada, eu não quero pegar nada, certo? E o homem que cuidava ali, certo? Ela caiu, certo? Na graça deste homem que cuidava do harém, ok? E aí o que ele fez? Ele instruiu, ele chamava Regai, e ele instruiu ela, então, como ela deveria se proceder diante do rei, porque ela havia caído nas graças de Regai, certo? Então, nós estamos falando aqui, num primeiro momento, do tópico 1. Nos ambientes hostis e idólatras, vou dar agora uma ênfase aqui, depois nós voltamos para a Bíblia, tá? Quando nós estamos em ambientes hostis, que era aqui o caso, Babilônia, ambiente idólatra, né? Aqui os persas, que hoje é o Irã, né? Um ambiente extremamente hostil para os judeus. Os judeus estavam cativos ali. E a grande idolatria, os deuses, não é, que eles adoravam. Ora, então como eu devo me proceder num lugar que eu estou inserida naquele momento, onde tem hostilidade para com a minha fé, hostilidade para com a minha religião, hostilidade para a minha formação, hostilidade para com a minha beleza, para com o meu brilho, para com a minha formação acadêmica, para com a minha desenvoltura. Então, tudo que existe em você, né, que tem um brilho, seja em que área for, certo? Quando você está num ambiente hostil, você é muito invejada, muito perseguida, certo? E o que vai acontecer? Não só um ataque pessoal contra você, mas um ataque também contra a sua fé e contra o teu Deus, principalmente, tá? Neste momento, para nós sobrevivermos em ambientes hostis, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente familiar, seja numa cidade, não importa, seja numa igreja, ok? Que muitas vezes ali, às vezes na igreja se criam núcleozinhos, né? Núcleozinhos, guetozinhos de pessoas. Então fica muito difícil, principalmente se você tem aí um ministério, uma unção ministerial, certo? Então é muito complicado, seja em que área for que nós estamos falando, em posições políticas que você exerce, em cargos políticos, cargos governamentais. Não importa. O ambiente é hostil para você, para a tua fé e para a tua formação, certo? Você vai precisar de duas coisas aí. Da unção de Deus, porque é a unção que quebra todo jugo, a unção de Deus para te habilitar, porque a unção vem mediante a manifestação do Espírito Santo e ele vai habilitar você para que você saiba se conduzir e se proceder, certo? Ele vai trazer revelações para você e também pessoas sábias, colegas sábios, aquele que está ao seu lado com conselhos sábios, que vai então orientar você de como você deve conversar, se conduzir naquela reunião com aquela pessoa, a experiência. E eu estou falando disso daquelas pessoas que são seus amigos, não é? Então, essas pessoas, elas vão poder te auxiliar neste trâmite, nessa questão. Então, Mordecai, ele foi tudo isso na vida de Esther, certo? Ele instruiu em Esther como ela deveria ser, como ela deveria se proceder. Depois ela cai aqui no harém, junto com Regai, que também era um conselheiro do harém, né? Ele era o guarda do harém, e ele tinha livre trânsito aí nos aposentos do rei, e ele orienta ela, né?
Então, ali ele já orienta ela a não ter ganância, a não ser muito cheia de penduricalhos, porque ela era muito bonita, muito bela, muito formosa. Então, eu penso que Regai quis que o rei enxergasse nela como ela realmente era, sem precisar aí se fantasiar, colocar máscaras, né? Sem precisar aí ficar se enfeitando tanto, assim, de forma extravagante, certo? Então, eu penso que Regai queria que o rei visse ela na identidade dela, na beleza natural dela, certo? Na simplicidade dela. E isso deu certo, tá? Isso deu certo, ok? Então, eu quero dizer aqui para você, preste atenção. Deus levantará pessoas para nos favorecer em ambientes hostis. Então, veja lá. No 2, verso 3. Vamos ver o que fala 2, verso 3. E põe o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas, na verdade, de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Elas tinham esses direitos, certo? Ok? Então, veja, aí depois ele vai falar aqui, olha. Chegando, pois, a vez de Esther, coisa nenhuma ela pediu, e ela alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam, ok? Então, o rei se apaixonou por ela, certo? E ele a colocou como rainha e pôs coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E ele deu um grande banquete em homenagem, tá? A rainha Esther, e teve um tempo ali de presentes e generosidades do rei para com todos da província. Verso 20. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara. Muito bem. Não poderia se falar que era uma judia. Nós estamos vendo isso hoje no século 21. Aquele que diz que é judeu israelense, aquela que diz que é judio israelense, pronto. O antissemitismo já aflora. Porque o espírito amalequita, o espírito da oposição contra o povo judeu ainda vigora até os dias de hoje, porque ele é um espírito demoníaco. Muito bem. O fato aqui, outra coisa que eu quero também deixar bem claro para vocês, eu quero que as mulheres aqui prestem atenção nisso, porque aqui é um momento em que eu quero desconstruir a ignorância. A ignorância mental, tá? Muito bem. Presta atenção aqui no que eu vou ler. O fato de uma pessoa não seguir sua cultura e sua fé não quer dizer que não tenha habilidades e formação necessárias para te guiar em ambientes complexos. Muito bem. Num determinado momento da vida, seja em que área for aí que você estiver inserida, vão existir pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, vamos usar esse termo. Vão existir pessoas que não são cristãs, vão existir pessoas que ateias, que não creem no teu Deus, mas tem o Deus dela. Vão existir pessoas que não creem absolutamente, que não, né, desigrejados, que não querem, né, creem em Deus, mas não estão em nenhuma igreja. Pessoas que, na verdade, não vêm da mesma cultura, nem da mesma formação, nem do mesmo contexto social, econômico, teológico que o teu. Isso não quer dizer que não haja uma grandeza nessa pessoa, tá? Até porque tem muitas pessoas que creem em Deus e que se dizem cristãs que não têm grandeza nenhuma, não tem caráter nenhum, não tem moral nenhuma, tá? Então, Deus olha diferente. E no propósito que ele tem para a sua vida e aonde ele te colocou, ele vai levantar pessoas, sim, para ser os seus ajudantes, os ajudantes do seu destino, os ajudantes que vão te ajudar a encontrar o propósito que Deus estabeleceu para você ali, para você cumprir, ok? Então, nós temos que distinguir isso, nós temos também que respeitar isso, porque às vezes alguns ensinamentos virão para você que não virão necessariamente de pessoas cristãs as quais você esperava. Mas ele tem uma ciência nele, ele tem uma formação e um conhecimento que vão ser necessários
principalmente quando você faz mestrado e doutorado, certo? Nós não misturamos as coisas. Você, que é um cristão, uma cristã, está ali dentro de uma universidade, sendo ensinado, sendo preparado por professores que não são cristãos. Ora, mas a ciência e o conhecimento que há nessas pessoas as habilitam a te formar intelectualmente, entende? O que eu estou dizendo? Então, nós não podemos ser ignorantes e desrespeitar e nem pisar nessas oportunidades que Deus traz para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua restauração, certo? Então, muito bem. Outro ponto aqui, vamos lá. O autodomínio e a disciplina para manter o foco e não revelar as instruções de Deus antes da hora. Vamos para Esther, capítulo 12, capítulo 2, do verso 12 até o 20, que eu já disse aqui para vocês, que é quando ela vai se apresentar para o rei, que ela então prefere não levar nada, certo? E teve essa festa e tudo mais. O que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui? Mordecai, o primo dela, ele descobre uma conspiração, certo? De um homem que ocupava um alto cargo no reino de Assuero, uma conspiração violentíssima contra os judeus para exterminar os judeus. E naqueles dias, assentando-se Mordecai à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, e ele o fez a saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei o nome de Mardoqueu, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, descobriu-se, certo? Eles foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro dos reis. Então começa aqui o primeiro movimento do céu. Começa aqui o primeiro movimento do céu para se iniciar a revelação de Esther. Primeiro, Mordecai descobre 2 guardas que, conversando, estavam tramando para tirar a vida de Assuero. Então, Mordecai, não é? Tudo isso é descoberto, mas, enfim, isso é registrado lá, isso passa, né? As pessoas se esquecem. A rainha Esther continua sua vidinha lá no palácio, certo? Com o rei Assuero. Mas, num determinado momento, se levanta Amã, né? Um descendente de Amalequita, um grande opositor, que vem contra o povo judeu. Aí mudou-se o cenário. Num primeiro momento, Mordecai, ele livra o rei Assuero de um golpe. Agora, num segundo momento, isso se vira contra Mordecai, contra a nação de Judá, contra a nação de Israel, contra o povo que estava ali. Porque agora veio um intento de extermínio daquele povo, ok? E aí se descobre, então, por que Deus coloca Esther lá, certo? Ora, o que acontece? Quando Ramã, não é, se levanta, e vocês vão ler a história de Esther, quando ele se levanta para tramar o assassinato do povo judeu e Mordecai descobre isso, ele fica tão desesperado, que ele coloca roupas de saco e ele sai chorando pelas ruas e jogando cinzas, porque quando o judeu naquele tempo colocava roupa de saco, ele estava no mais profundo sofrimento, no mais profundo terror, não é? E num momento de humilhação perante Deus, e ali a maioria do povo também, das províncias, né, já estavam nessa situação, e aí ele fez com que a rainha chegou-se, as assessoras de Esther, não é? As concubinas, elas vieram lá dizendo para Esther que o que estava acontecendo com Mordecai, e ela se assusta muito, e ela manda perguntar o que está acontecendo, e ele fala assim para ela: você precisa tomar uma decisão, você precisa falar com o rei Assuero sobre o que está acontecendo. E aí foi quando ela levanta, e nós vamos tratar disso aqui, ela levanta o princípio da legalidade. Ela vai dizer assim: vocês conhecem os costumes persas, né? Se a rainha ou qualquer um
seja a rainha, seja do alto escalão, ou qualquer um do povo, qualquer um que entrar na Câmara Real sem ser convidado pelo rei, sem ter audiência com o rei, é condenado à morte. E já faz 30 dias que o rei não me chama para se assentar com ele. Então, veja bem, já fazia 30 dias que ela não viu o marido, certo? Autoridade máxima. E ela fala assim, então se eu me mover e for lá sem ser chamada, vai acontecer comigo como aconteceu com Vasti, não é? Estarei em desobediência da lei persa e eu vou perder o cargo e posso até ser morta, porque essa situação era gravíssima. E então mandaram esse recado, ela mandou esse recado para o primo e disse assim, eu não sei o que fazer. E ele vai responder, tá? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele já lança aqui uma profecia, porque ele fala aqui, se você não se mover agora, se você não tomar uma decisão agora, em favor da tua casa e do teu povo, não pense você que Deus não levantará providência para nós. Ele levantará de outro lugar, mas você perecerá. Porque não pense você que porque você é rainha, você não vai cair. Agora aqui, nós estamos falando do nível da oposição, tá? Aqui ele já agiu como um profeta. E o que ela responde? Ela fica muito, muito assustada, com muito medo, não é? Aqui não cabe juízo de valor contra Esther, porque nós não vivemos lá naquele tempo. Mas ela toma uma decisão. Ela fala, tudo bem, então vamos fazer assim. Se Deus, né, levantar socorro por outro lado, então, tudo bem, então que seja por mim. E ela, então, decide, ela toma uma decisão. Olha como tudo nos leva para o Messias lá na frente. Ela fala assim, eu quero um jejum e você avise todo o povo judeu. Eu e as minhas servas e todo o povo judeu deverá jejuar por 3 dias. Não comeremos e nem beberemos água por 3 dias. Então, veja, nós não estamos falando, minhas amigas, de qualquer nível de jejum. Nós sabemos que pela medicina, nós não podemos passar de 3 dias sem água porque os rins param, certo? Mas o corpo humano suporta mais de 40 dias sem comer. Leva mais de 40 dias para morrer de fome, tá? Tem pessoas que levam até 2 meses. Então, veja bem, mas a água não. Veja a ciência de Deus aqui. Veja, 3 dias. Ela estabeleceu um tempo máximo de água. Eles já sabiam. Havia já uma revelação aqui. Então aqui fala, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, ou seja, 24 horas fechadas. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Então veja uma troca. Ela tanto fazia tudo o que Mordecai orientava, como ele também fazia tudo o que ela orientava, porque eles estavam em postos diferentes, certo? Ele ali, conhecendo todo o ritual, ele a ajudou a ser inserida dentro daquele espaço, daquele território. Depois que ela estava dentro daquele território e ela entendeu como funcionava e quem ela era e como as coisas funcionavam na lei persa, ela passa para ele, né,
as instruções. E aqui nós temos daí agora uma questão espiritual. Então, vamos aqui considerar o seguinte. Eu vou ler aqui uma observação para vocês. A natureza dessa preparação espiritual foi para desconstruir os argumentos levantados pelo seu opositor. Então, veja. 3 dias sem comer e sem beber para poder ter acesso, para ter uma cobertura espiritual do céu, para entrar num ambiente onde, pelo protocolo real, ela não poderia. Então, houve ali uma quebra de protocolo real e ela poderia ser condenada à morte. Vasti não foi condenada à morte porque não quis se apresentar para os homens. Ela só perdeu o cargo. Mas, neste caso, era uma quebra de governança, certo? De governança. Vasti estava numa festa. Agora aqui era uma quebra de governança, certo? E ela sabia que ela seria condenada. E ela ficou com muito medo, o que é natural. Então ela se prepara espiritualmente para que os céus se movessem em favor dela. E o nível da oposição. Então, dependendo do nível da oposição, você precisa ter um preparo, porque eu já expliquei aqui que demônios, eles saem, são expulsos pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Agora, pessoas possuem espíritos. Nós somos espirituais. Nós temos corpo, espírito e intelecto. Ok? Ora, nós não podemos expulsar o espírito do corpo humano. Nós não temos essa autoridade, porque a vida humana, ela está na mão de Deus. É Ele quem controla o nosso tempo. Então, nós não conseguimos fazer isso, a não ser que seja por assassinato. Mas nós não conseguimos expulsar um espírito humano. Nós precisamos estar preparados fisicamente, intelectualmente, emocionalmente para enfrentar espíritos humanos. Nós precisamos da unção e da sabedoria de Deus para lidar com a natureza humana, porque os homens possuem livre-arbítrio para decidirem questões. E eles decidem contra nós somos prejudicados e nós sofremos sim, certo? As decisões humanas, vocês estão vendo aí, né? Quantas pessoas, quantas mulheres presas injustamente na nossa nação por causa da decisão humana. E este nível de oposição só se vence com a ajuda do céu. Entende como é? Porque são pessoas que detêm cargos de autoridade governamental. Você não tira ele da cadeira muito facilmente. Então, ali ela precisava desconstruir os argumentos que Ramã levantou. E lá nessa aula que eu disse que eu já tenho ali, sobre uma mente visionária, eu digo quem é Ramã, que é um descendente dos amalequitas, que são até hoje opositores, não é? Até hoje eu não falo porque os amalequitas eles foram dizimados da face da terra, mas o espírito demoníaco é o mesmo, ok? E ele era um descendente dos filhos de Esaú, não é? Que foi rebelde contra a casa do seu pai Jacó, ok? Muito bem. Ele teve um filho chamado Amaleque, então os amalequitas vêm disso daí, arqui-inimigos dos judeus. Então, todos os argumentos que Ramã levantou, a rainha Esther precisaria desconstruir. Inclusive enfrentando um princípio de legalidade, certo? Porque existia um princípio, o que ela falou assim? Existe a lei persa, eu vou contra a lei. Então, ela ia bater aí num princípio legal, ok? Estabelecido. Muito bem. De sistema de governo instituído, no qual, segundo a posição que ocupava, não lhe era permitido. Então, o cargo que ela ocupava de rainha, mesmo sendo do alto escalão, esposa do imperador, do rei Assuero, ela não possuía autoridade política para quebrar um protocolo da lei persa. Entende como é? Então, muitas vezes, você vai se deparar com situações onde você não possui nem autoridade e nem autorização para quebrar determinados protocolos.
Isso só vai ser possível se Deus estiver com você, abrindo-lhe a oportunidade. Porque aqui nós sabemos que a natureza opositora e a malequita era um principado maligno que ela estava enfrentando. Foi uma tentativa feroz de impedir um filho de Deus de entrar na bênção. É isso que eles queriam. Uma tentativa feroz para destituir governo que seria exercido por um filho de Deus. Uma tentativa feroz de aniquilar a descendência. Esse é o espírito que ela estava enfrentando, ok? E ele existe até hoje, porque na verdade ele é um principado demoníaco. E ele luta contra Israel até hoje para aniquilar a terra de Israel, para aniquilar os judeus, para aniquilar a descendência. É o mesmo que atuou lá na Bíblia, no Antigo Testamento, durante anos e anos e anos, e décadas e milênios. Então, veja bem, para vencer esse amalequita, os argumentos fenomenais, ela precisava de uma liberação do céu. E que liberação do céu foi essa? Aquilo que eu não posso fazer, Deus fará. No entanto, ele vai exigir que você tome a decisão. Ela poderia não ter tomado a decisão e falar assim, tá, tudo bem, então quando acontecer eu morro e amém. E seja o que Deus quiser, porque eu não vou fazer isso agora. Não vou enfrentar tamanha soberania. Era um império. Então, veja bem, ela foi e ela decretou, então, esse momento de santificação e de adoração. Por quê? Porque o jejum, quando nós fazemos, ele não é para Deus. Deus não precisa de jejum. Quando nós fazemos jejum, o jejum é para nós, para a nossa santificação, para a nossa restauração, para o nosso fortalecimento, para a purificação do nosso templo, para a retirada da lepra espiritual, para a retirada de pecados, para que nós possamos ficar limpos espiritualmente, ok? Para que a unção de Deus possa descer e atuar na terra. Então, para você enfincar a sua espada na terra, para que a terra rache e a coisa aconteça, para você fincar a sua espada e o céu respaldar a tua espada, você tem que saber quem você é diante de Deus e como você está. Entende? Então, nesse momento, ela diz assim, eu sei quem eu sou, eu sei quem Assuero é, eu sei o que a lei persa é e eu sei que eu vou morrer. No entanto, se meu primo, que é um homem sábio, disse, tome uma atitude, eu vou tomar. E naquele momento veio o sinal verde de Deus. Naquele momento veio o sinal verde. Então, quando ela faz isso, o que acontece? A Bíblia vai narrar que ela chega, então, qual foi o resultado da coragem dela? Capítulo 5 de Esther. Esther vai à presença do rei. Olha que coisa magnífica. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais. Ela devia estar no seu traje muito chique, muito bonito, mas para a presença do rei era outro. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. O que significa graça? Favor. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha só. Então, o que eu estou falando aqui? Aquilo que nós não podemos fazer, aí Deus vai fazer, porque foi Deus, então, que toca no coração dele. Porque naquele tempo era assim, né? Se o rei estendesse o cetro, você poderia tocar no cetro, que ele está dizendo assim, você não será condenado à morte. Pode vir na minha presença. E ele só não liberou a presença, porque ela encontrou favor diante dele.
Mas ele ainda fez uma promessa para ela sem nem saber o que ela pediria. Metade do meu império será dado para você. Bom, isso é Deus, entende? Então, esse é o momento em que Deus vai entrar para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Certo? É isso que nós aprendemos. E agora, finalizando a nossa aula. E aí, depois ela dá um jantar para o rei, né? E ela consegue, então, reverter toda a situação. E Ramã acabou sendo morto. Mardoqueu acabou sendo honrado. Nós vamos ver aqui. Eu estou aqui com esta cor azul celeste em homenagem à Rainha Esther e as cores de Mordecai, não é? As cores que foram usadas, ok? Então, diz aqui, existe uma recompensa para quem obedece às ordens absolutas de Deus. Existe uma recompensa, metade do reino para você, e pode chegar aqui do meu lado. Não podemos desprezar o conhecimento humano quando Deus nos envia para nos ajudar em nosso destino. Temos que estar alertas, observando, atentas, se aquela pessoa é a pessoa que Deus mandou, se aquela pessoa é a peça-chave, a que vai abrir a porta para mim, se aquela pessoa chegou naquele exato momento enviada por Deus para me socorrer e para fazer. E eu não posso deixar a oportunidade passar, entende? Eu não posso perder a bênção, não posso ser tímida, não posso ser trouxa, não posso ser abobalhada. Não posso deixar a minha rival tomar a minha frente. Não posso deixar a minha rival, a invejosa, correr na frente e pegar aquilo que Deus está pondo na minha frente. Quando ele trouxe aquela pessoa para abrir a porta. Olha, eu vim aqui para te fazer. Ah, não precisa não, muito obrigado, tá bom assim. Olha, Deus está dando. Não, muito obrigado. Entende? Como é que é? Perdendo a bênção. Ok? Não podemos negociar nossa identidade em Deus por preço nenhum. Jamais podemos renunciar à nossa identidade, negar a nossa identidade, nos esconder por trás de máscaras, nos esconder por trás de atitudes, escondendo a nossa identidade, fingindo ser quem não somos, escondendo Deus, tendo vergonha do evangelho. Entendeu? Não podemos negociar porque Esther, por isso que, olha, Mordecai fala, agora é a hora de você se revelar e dizer, eu sou uma judia. E esse decreto vai matar não só judeus, mas também a mim, a sua rainha. Ali, ela mostra então a identidade dela perante o rei, certo? Ali ela se revela. Então, nesses momentos, nós vamos ter que nos revelar. Mas quando? Assim, quando Deus quiser, quando Deus falar que nós devemos nos revelar. O tipo de recompensa para aqueles que andam debaixo do alinhamento do propósito de Deus é estipulada pelo próprio Deus. Que recompensa Deus vai dar para você quando você obedecer a Deus? Isso é Deus quem vai decidir. Porque às vezes a recompensa que você quer é muito pequena. Às vezes você tem uma visão só até ali, uma visão de galinha, quando você tem que ter uma visão de águia. Só que é o próprio Deus quem vai estipular, é o próprio Deus quem vai estabelecer a sua recompensa. E ela vai ser muito grandiosa. Então, não coloque limites em Deus, porque ele é ilimitado. Não coloque parâmetros em Deus. Simplesmente faça o que Deus está mandando você fazer, certo? Faça, se prepare espiritualmente, tome a decisão, confronte o amalequita, confronte, desmascara o mentiroso, faz cair por terra os argumentos do acusador. Eu estou falando pessoas mesmo, certo? Momentos em que nós vamos ser chamados por Deus para nos revelar na nossa identidade, na nossa autoridade, para confrontar pessoas de mau caráter, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Vai chegar momento em que nós teremos que sentar e confrontar o opositor, confrontar, dar um ponto final, cravar a espada, entendeu, minha amiga? E pôr ponto final na perseguição. E isso requer força e coragem, mas sabedoria para saber o momento exato em que Deus está te mandando fazer aquilo. Por isso tem que jejuar e orar para confrontar homens, para que você tenha força, destreza,
postura, ética, autoridade. Não pode ter o rabo comprido, que nem diz o ditado. Não pode estar cheio de pecado, cheio de injustiça, de roubo, de corrupção. Entende? De maldição. Porque daí o inimigo vem e vai pisar em cima da sua cauda. Não pode levantar uma bandeira que você não está apta para segurar. Entendeu? Quando você levantar uma bandeira, você tem que saber quem você é e a sua identidade. Diante de Deus. Ela levantou a bandeira dela, da nação dela. No momento em que Deus mandou. E deu certo. Que ela se humilhou diante de Deus. Aí veio a sabedoria, veio o conselho. E Deus deu para ela estratégias. Não foi nem da parte de Mordecai, foi dela. O jantar para o rei, para desmascarar Ramã, etc e tal. E no fim, tudo que pertencia àquele homem veio para o primo, para Mordecai. Toda a propriedade, toda a riqueza, tudo que era daquele homem, todo o despojo foi dado a Mordecai. E Mordecai recebeu um alto posto, depois do rei era Mordecai. E ele protegeu toda a nação de Israel ali. Então, o tipo de recompensa para aqueles que andam debaixo do alinhamento do propósito de Deus é estipulado por ele. E sempre é maior e melhor do que pensamos e almejamos. Então, na aula de hoje, o que eu deixo aqui, né? Depois você vai ler ali no livro de Esther, vai falar das cores do palácio, né? Do dourado, do branco, do azul celeste, do púrpura. Mordecai depois foi vestido de linho branco e de mantos azul celeste. A rainha Esther também, tá? Leia ali o livro de Esther. Se você não sabe onde fica na Bíblia, vai lá no índice, tá? Veja a página e leia toda a história de Esther. Ok? Toda a história de Esther. Inclusive, essa Bíblia aqui, quero mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel, a versão King James, maravilhosa. Essa Bíblia aqui, minhas queridas, aqui, ó, para quem gosta de inglês, ela está na versão, aqui, ó, português e inglês, tá? Para você treinar também a leitura do seu inglês, tá? Temos também aqui, ó, a Bíblia Judaica, ok? Que você encontra aqui no site do Ministério Ensinando de Sião, ok? A Bíblia Judaica completa, eu amo ela, porque ela vem com, olha, é toda rabiscada a minha Bíblia aqui, porque eu estudo, tá vendo? Bíblia para ler, tá vendo? Aqui, olha, ó, o livro de Ageu, Hagai é o nome dele aqui, ó, tá vendo? Então, vem todos os nomes originais da Bíblia Judaica maravilhosa, tá? E agora eu estou ganhando de presente a Bíblia na língua italiana, que eu gosto muito. Está chegando aí um presente para mim, Deus me deu esse presente. Era um desejo meu e a pessoa nem sabia que era um desejo meu e pela boca de uma outra pessoa. Estou ganhando de presente a Bíblia na versão italiana maravilhosa, certo? Então é assim, invista. Invista no reino, invista em conhecimento, invista em ciência. Vai estudar, vai terminar sua faculdade, vai fazer seu mestrado, seu doutorado. Compre livros, estude a palavra, estude a lei. Jesus falou, por que vocês erram na vida? Porque vocês não conhecem as escrituras, ou seja, vocês não conhecem as minhas leis e nem o poder de Deus. Certo? Então, o que aconteceu na vida de Esther? O poder de Deus veio sobre a vida dela. E tocou no coração do imperador e ali abriu-se as portas e mudou a história do povo judeu. E lá na frente depois vão voltar para Israel, não é? Eles vão ser libertos pelo grande rei Ciro e eles voltam. Não existiria mais esse povo se não fosse a coragem e o poder de decisão notável de uma mulher que nunca foi improvável. Eu vou bater nesta tecla em todas as aulas. De uma mulher
que nunca foi improvável, uma mulher de Israel, da tribo de Benjamim. Improvável para os homens, mas jamais improvável para Deus. Você não é improvável para Deus. Você é surpreendente e notável. Você só precisa se enxergar como tal diante deste rei que está, sim, mandando graça para você, estendendo o cetro dele para você. Yeshua está estendendo o cetro dele e mandando você tocar na ponta do cetro de ouro dele, para que você tenha o teu lugar no reino de Deus, certo? E exerça a autoridade que ele te deu para modificar o contexto da tua casa, da tua família, da tua parentela, impedindo que Satanás venha com mortes prematuras, porque a oposição aqui contra a descendência, quebrando maldições da família, certo? Para o impedimento de mortes prematuras, impedindo o roubo patrimonial, impedindo o espírito de falência, de adultério, de imoralidade da família, que vem ali de antepassados que vocês não conhecem. É para isso que Deus tem te chamado. Ser como Esther, entende? Ser como Esther. Me preparo e faço na hora exata que Deus manda, porque vai dar certo. Porque a hora que você fincar a sua posição e a sua espada, o céu se movimenta em teu favor. E você não precisa se preocupar com aquilo que você não dá conta, porque isso é responsabilidade daquele que está no céu, que te ungiu, que te enviou, que te comissionou, que te habilitou e que te consolidou na terra. Amém? Que Esther hoje seja um exemplo de mulher na tua vida. Esther, essa mulher forte e corajosa que venceu oposição no seu mais alto nível, mas debaixo da orientação de sábios e da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Espero que você tenha sido abençoada. Se você foi, se você considerou, se você gostou da aula, deixe o seu like, compartilhe com outras mulheres da sua família, com as suas amigas, e vamos fazer uma grande corrente, e que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui na nossa sala de aula virtual, onde a professora Cássia ensina a Bíblia e ensina as leis de Deus, para que você tenha uma vida abundante, plena, uma vida notória, uma vida satisfatória, porque a palavra de Deus é o que nos mantém em plenitude na terra. Shalom Atonai, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.